Desobrigado a testemunhar. Pessoal, é uma prerrogativa processual do deputado estadual não testemunhar, ele não está obrigado a testemunhar sobre fatos ou pessoas, né? Sobre fatos ou sobre pessoas que ele tenha tido contato no exercício da profissão. Como assim, professor? Imagina você, um parlamentar, numa audiência pública, você está no exercício da profissão, você toma conhecimento de um fato criminoso, tá certo? O Ministério Público quer que você testemunhe sobre esse fato. Você, não, não sou obrigado, porque a Constituição me assegura este direito de não testemunhar sobre fatos ou sobre determinada pessoa que você tenha tido contato no exercício da profissão. Professor, então vamos fazer o seguinte, o sujeito está lá no Chopão tomando cerveja, um parlamentar, vê um cara atirando no outro. Ele é testemunha, você está dizendo que ele não é obrigado a testemunhar? É. Aí ele é obrigado, porque não está no exercício da profissão. Tá? A desobrigatoriedade, a não obrigatoriedade, melhor dizendo, em testemunhar, é quando o parlamentar ficou sabendo do fato, ou teve contato com determinada pessoa, no exercício do mandato. Pega como exemplo isso, ó, você está numa audiência pública e num debate surge ali um fato criminoso. Ah, Ministério Público pega e denuncia o sujeito. Você é testemunha, você não é obrigado a testemunhar. Você realmente é testemunha porque você viu ou presenciou, mas você não é obrigado a testemunhar, tá certo? Agora os artigos referentes a tudo isso que nós falamos nessa primeira parte. Artigo 43 do Regimento Interno diz o seguinte: o deputado é o legítimo representante do povo e dos interesses públicos na Assembleia Legislativa. Coloquei em destaque para você, porque a banca pode querer trocar povo por poder executivo e colocar o deputado é o legítimo representante do poder executivo. Falso, negativo. Representante do povo. O deputado é o legítimo representante do poder judiciário. Falso. É do povo. Tá certo? O deputado estadual é o legítimo representante do Ministério Público. Mais falso ainda, ele é representante do povo, tá certo? E dos interesses públicos, dos interesses coletivos na Assembleia Legislativa. Interesses públicos, ok? Assegura-se ao deputado, olha só a prerrogativa, a imunidade material. Assegura-se ao deputado, no exercício do mandato, inviolabilidade civil e penal por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. O que é isso? Esta é a imunidade material. Volta ali para você ver. Nós temos imunidade material e imunidade processual. A imunidade material é a segurança, é a proteção, é a inviolabilidade do deputado no que tange à prática de crimes no exercício do mandato. Crime de opiniões. E quais são os crimes de opiniões? Né? Calúnia, difamação e injúria. Tá? Eu sou dono de supermercado, tem uma rede de supermercado. Pega esse como exemplo. Tá? E aí, o parlamento estadual está legislando um projeto de lei sobre estacionamento, por exemplo. Não vou nem questionar se é constitucional ou inconstitucional, tá certo? Mas sobre o estacionamento. Tá? E numa dessa discussão do projeto de lei, o deputado acaba dizendo o seguinte: é preciso, senhores, aprovar esse projeto porque os donos do supermercado, né, na verdade, estão extorquindo, né? O dono de shopping está extorquindo os seus consumidores na medida em que agora está cobrando para estacionar lá no supermercado. E eu sou dono do supermercado, para aí, cara. O cara está praticando um crime de calúnia contra mim. Não, ele está no exercício da profissão, ele está no exercício do mandato, ele é inviolável, ele não responde, ele é imune, ele é protegido. Tanto seja na área civil, questão de indenização, ou seja na área penal, questão criminal. Entendeu? Lembrando que
esta inviolabilidade não é para qualquer crime, só você pensar no mensalão. Fosse para qualquer crime, não teria parlamentar respondendo, tá certo? É só para crimes envolvendo opinião. Calúnia, difamação e injúria, tá certo? E esta segurança, esta proteção está tanto no regimento interno quanto na Constituição Estadual e na Federal. Na Constituição Estadual está escrito: os deputados estaduais são invioláveis, repetiu, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É a proteção, e esta inviolabilidade, esta proteção, recebe o nome de imunidade material, tá? Só para ver se tem algum detalhe. Assegura-se ao deputado... Ah, sim, muito bem. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Você falou que quando se tratar de imunidade processual, esta proteção é desde a expedição do diploma. E eu já sei, professor, que a expedição do diploma antecede a posse. Até porque, professor, no dia da posse, o parlamentar tem que entregar um papel, o diploma, ele chega e apresenta o diploma para tomar posse. Então, a expedição do diploma é bem antes. Muito bem. No que tange a imunidade processual, é desde a expedição do diploma. Mas olha a imunidade material, pessoal. Assegura-se ao deputado no exercício do mandato. Então, pressupõe aqui que o deputado está protegido civil e penalmente, né, de suas opiniões, por sua opinião, palavras e votos, não a partir da expedição do diploma. Negativo. A partir do momento que, então, que ele toma posse e entra em exercício. Concorda comigo? Exatamente. Porque, ó, no exercício do mandato. O que a prova faz com você? Troca isso. É assegurado ao deputado estadual, a partir da expedição do diploma, inviolabilidade civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Falso! Não é a partir da expedição do diploma, é no exercício do mandato. Eu fui diplomado em outubro. Vou ficar outubro, novembro, dezembro, janeiro, sem exercer o mandato. Eu não estou protegido, não tenho esta inviolabilidade. Opa! Dia 1º de fevereiro eu tomei posse, dia 2 eu já estou trabalhando. Aliás, dia 2 é a abertura da sessão legislativa. Opa, a partir dali, aí eu estou protegido. Até então eu não estava exercendo, estava apenas diplomado. Então guarde isso. No que tange a prerrogativa processual, é a partir da expedição do diploma. E o que é prerrogativa processual mesmo? Prerrogativa processual está ligado. Quem processa? O parlamentar. Tribunal de Justiça. Pode ser preso só se for em flagrante delito por crime inafiançável. E o que acontece? Tem que informar a Assembleia Legislativa em até 24 horas. Não está obrigado a ser testemunha, se o fato chegar no exercício da função. Agora, isso é imunidade processual. Imunidade material é, ele não pratica crime de opinião, calúnia, difamação e injúria. Ele não pratica esse crime quando no exercício do mandato e não a partir da expedição do diploma. Tá certo? Os deputados estaduais, desde a expedição do diploma, olha só, mudou. Aqui é no exercício do mandato, ou seja, a partir do momento que ele toma posse. Aqui não, os deputados estaduais, o parágrafo 1º do artigo 29 da Constituição Estadual, os deputados estaduais, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça, perante o TJ. Isto é o que se chama de prerrogativa. Isso é a prerrogativa de foro, tá? Prerrogativa de foro, ou
comumente chamado de foro privilegiado. É um privilégio dele, do cargo, de ser processado perante o Tribunal de Justiça e não perante o juiz de direito. Negativo. O juiz de direito não pode processar deputado estadual. Mas ele não tomou posse ainda, professor. Não interessa. Mesmo que não tenha tomado posse, basta que ele já tinha recebido o diploma, porque é desde a expedição do diploma. Aí sim, esta prerrogativa de ser processado perante o Tribunal de Justiça é assegurada ao membro, ao parlamentar, desde a expedição do diploma. Tá certo? Para mim também, professor, é assegurado isso? Não, porque você será servidor e não parlamentar. Entendeu? Pô, sacanagem, hein, professor? Sim, mas aí depois você vai candidatar, você vai ganhar, né? Você vai se eleger, né? E depois sim, aí sim, né, professor? A hora que eu receber meu diploma, aí aqueles processos que correm contra mim lá em Lacerda, São Félix do Araguaia, Barra do Garça, vem tudo para o tribunal, né, professor? Isso, muito bem. Muito bem. Parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, de novo, desde a expedição do diploma, os deputados estaduais não poderão ser presos. Em hipótese alguma, falso. E a vírgula aqui, ó. Desde a expedição do diploma, os deputados estaduais não poderão ser presos, vírgula, salvo, exceto, a não ser em flagrante de crime inafiançável. Ponto. Vamos discutir isso aqui mais uma vez? Desde a expedição do diploma. É diferente desde o exercício, desde a posse. Não. Antes, um pouquinho, uns 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, o cara já está protegido. Ó. Quero ver. Cara que veio, quero ver. Oh, é doido, bicho. Você foi diplomado, é doido. O policial veio dar voz de prisão para mim, ó. Perguntei para ele, por que você quer me prender em flagrante? Quero te prender em flagrante porque falaram que você estava furtando. Então você pirou, policial. Porque eu já fui diplomado e, segundo a Constituição Federal, repetida pela Constituição Estadual, desde a expedição do diploma, eu não posso ser preso em flagrante, a menos que o crime seja inafiançável. Aliás, eu não posso ser preso. Só se for em flagrante. E mesmo sendo flagrante, só se o crime for inafiançável. E você está dizendo que o crime é furto, furto é afiançável. Mas, Marcelo, você está pagando na minha cara? Você quer dizer, então, que o deputado estadual, o diplomado ou o deputado estadual, né? Se ele for flagrado praticando furto, não pode ser preso em flagrante? Isso mesmo, não sou eu que estou dizendo, eu estou só repetindo igual papagaio o que já está na Constituição Estadual, tá certo? Então você não venha brigar comigo, vai brigar com o poder constituinte originário, poder constituinte derivado, vai brigar com o legislador, porque eu estou simplesmente reproduzindo o que eles fizeram. Muito bem, aí você está perdoado então, professor, mas poxa, e depara com o sujeito praticando um crime, se for afiançável, ou seja, se não for tráfico, tortura, terrorismo, crime hediondo, racismo e ação de grupo armado, ele não pode ser preso em flagrante? Isso mesmo, não pode. Por quê? Por que não? Porque está na Constituição Federal, porque está na Constituição Estadual, e é assim que você vai marcar na prova. Entendeu? Desde a expedição do diploma, os deputados estaduais não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, vamos lá, senhores. Cuidado, eles trocam isso aqui, eu até destaquei para você em negrito. Ó. Desde a posse, os deputados estaduais não poderão ser presos. Não é só da posse, é antes um pouco, desde a expedição do diploma. Claro que a partir da posse, mais ainda, porque aí ele já foi expedido o diploma, mas ó, dizer que é só a partir da posse é falso. Desde a expedição do diploma. Primeira observação. Segundo, cuidado, hein? Só trocar ou não, né? Os deputados poderão, não poderão. Outra coisa, qualquer crime
Desde que seja em flagrante, o deputado estadual pode ser preso. Negativo, só se o crime for inafiançável. Tráfico, tortura, terrorismo, racismo, ação de grupos armados contra o Estado de Direito ou a ordem constitucional. Nesse caso, tá? No caso de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas. Que auto? Auto de prisão em flagrante. À Assembleia Legislativa. Para quê? Para que o voto da maioria de seus membros, no mínimo 13, resolva sobre a prisão. É aquilo que eu falei para você. Eu sou deputado estadual, ou já fui diplomado, fui flagrado praticando um crime inafiançável, tá certo? Fui flagrado praticando racismo. Racismo é crime inafiançável, tá certo? Você dá voz de prisão para mim, porque qualquer do povo pode prender, dá voz de prisão, vai lavrar o auto, a autoridade policial vai lavrar o auto, opa, o delegado tem 24 horas para mandar o auto de prisão lá para a Assembleia Legislativa. Os meus colegas se reúnem e falam o seguinte: pode soltar o Marciano. Só que só 11 votaram. Ih, Marciano, você vai ficar preso, porque precisa de voto da maioria. E a maioria, já que são 24 deputados, a maioria aí, 13 deputados. Ah, tá, tem que ter, então, maioria de seus membros resolva sobre a prisão. Solta. Ou não solta. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia, ó, recebida a denúncia, cuidado, porque só trocar isso aqui, ó, troca isto para oferecida a denúncia. Não, é recebida a denúncia contra deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da ação, suspender, determinar a paralisação do andamento do processo. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é o seguinte, tá? O sujeito praticou um crime depois que ele foi diplomado. Agora sim, ó, a sustação do processo, então, senhores, essa parte da sustação do processo é assegurado ao deputado se o crime foi praticado após a diplomação. Cacetada, hein, professor? Mas para aí, professor. Como assim? Foi diplomado em outubro. Não tomou posse ainda. A partir dali, se ele praticar um crime, é possível a sustação. Para aqueles crimes praticados antes, não é possível suspender. Mas você falou agorinha, professor, que não interessa se o crime foi praticado 6, 10 anos atrás. Sim, isto quando for para esta parte aqui, prerrogativa. Eu pratiquei um crime, ó, há 8 anos, o processo está correndo. Fui eleito, recebi a diplomação, meu processo está correndo, ó, lá em Nova Chavantina. O meu processo tem que vir para o tribunal, porque aí eu recebi a prerrogativa de foro. Sim, mas o processo vem há 8 anos, não tem problema. O processo não foi após, o crime não foi após a diplomação, não tem problema. A prerrogativa de foro é desde a expedição do diploma. Desculpa, a prerrogativa de foro você assegura, você consegue a partir da diplomação, mesmo se o crime foi praticado antes. Muito bem. Agora, a sustação do processo, a suspensão do processo, só se o parlamentar ou o diplomado praticar o crime, se o crime tiver sido praticado depois que ele foi diplomado. Ah, aí sim, tá?
A diplomação ocorreu em outubro. Ele praticou um crime em novembro. Mas ele não tomou posse ainda, Marciano. Não tem problema. Mas o crime foi praticado depois da diplomação. Se o crime foi praticado depois da diplomação, é possível suspender. Como assim? Recebe a denúncia, avisa a Assembleia. Se um partido político requerer provocar, a Assembleia vai reunir e falar, pode suspender o processo do João da Silva. Por quê? Porque o crime praticado por ele, o fato praticado por ele foi em novembro, ele já estava diplomado. E a Constituição lhe assegura isso. Se o crime foi praticado depois da diplomação, é possível a sustação. Além de que ele será processado perante o TJ. Lembrando que perante o TJ, aí não precisa o crime ser praticado aqui, pode ser praticado antes da diplomação. Tá? Agora melhorou, professor. Muito bem, tá certo? Tá? Então, retornando, recebida a denúncia contra deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa e, por iniciativa de partido político, nela representado, e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da ação. Senhores, como é que funciona um processo? O Ministério Público oferece a denúncia, tá? Melhor. Para ficar... Como é que funciona um processo? Para você que não é da área do direito. Você que é, só mais um pouco, que já é da área do direito, você sabe disso. Né? O MP oferece denúncia. O Ministério Público vai oferecer denúncia contra o Marciano. Tá certo? O Marciano já foi diplomado. Em novembro, depois da diplomação, praticou um crime. O Ministério Público vai oferecer a denúncia. O TJ vai receber, dizer, receba ou não essa denúncia. Neste momento, recebeu, aqui, ó, recebida a denúncia. Quem que oferece denúncia? MP. O MP que vai oferecer a denúncia. Quem que recebe? Tribunal de Justiça que vai receber a denúncia. Aí o Tribunal de Justiça manda um ofício para quem? Para a Assembleia, porque, ó, dará notificação, dará ciência, recebida a denúncia contra deputado, por crime ocorrido após a diplomação, já falei isso. O Tribunal de Justiça dará ciência, manda um ofício dizendo, ó, tem um colega de vocês aí, ó, que nós estamos processando. Meus colegas poderão reunir, né? Vai lá, faz uma assembleia, todo mundo, meus colegas, vão votar dizendo o seguinte, ó, um partido político vai provocar a manifestação da Assembleia e se tiver voto de maioria de seus membros, ou seja, no mínimo 13 deputados, poderá sustar o andamento da ação. Sustar é suspender, fica parada a ação, entendeu? Chamo e concluo dizendo o seguinte, porque às vezes o examinador vem e troca isso aqui, eu troco o marco. Oferecida a denúncia, o tribunal deverá notificar a Assembleia e esta, por maioria de seus membros, se provocado por partido político com representação nela, poderá sustar o andamento do processo. Falso. Porque não é oferecida a denúncia, é depois de recebida. O Ministério Público oferece a denúncia, o Tribunal de Justiça recebe, acata, instaura o processo e informa a Assembleia. Se eu trocar aqui recebida por oferecida, fica assim, ó. É como se o MP oferecesse e antes do tribunal receber, ele teria que dar ciência à Assembleia. E não é assim. Era assim, isto mudou. Agora é após o recebimento da denúncia. Muita atenção nessa parte, tá, pessoal? O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo improrrogável de 45 dias.
do seu recebimento pela mesa diretora. Que pedido é esse, professor? Ué, um partido político, está aqui, ó, partido político nela representado. Partido político que tenha pelo menos um deputado, né? Esse partido faz um pedido de sustação contra o membro, em favor do membro do Poder Legislativo, do deputado. Esse pedido tem que ser analisado com 45 dias, tá certo? Cuidado, troca 45 por 48 horas, tá certo? Então, 30 dias, 45 dias para analisar se os deputados irão suspender o processo. E aí o processo fica parado e também parado a prescrição. Olha aqui, ó. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. O que é isso, professor? Eu não sou da área jurídica. Senhores, um crime, ele prescreve, tá certo? O que não prescreve no Brasil, só 2 crimes. Os senhores lembram, né? Racismo não prescreve. E ação de grupo armado contra o Estado de Direito ou a ordem constitucional não prescreve. Isso não prescreve, não tem jeito. Fora isso, todos os crimes prescrevem. Muito bem. A prescrição, hoje no Brasil, o mínimo é 3, né, pelo Código Penal, né, mínimo 3, e o máximo 20 anos, tá certo? Exceto a questão do uso o usuário, né, a questão do uso de droga, transportar para o uso, na verdade, aí prescreve em 2. Fora isso, o crime no Brasil prescreve entre 3 a 20 anos, a depender da pena. Muito bem. Interessante, um crime que prescreve, então, em 12 anos, professor. Basta o parlamentar pegar 4 mandatos seguidos, que ele está livre do crime, porque já prescreveu. Ah, negativo. O legislador também falou, para aí, né? Aí também já é demais. Ó. Suspende o processo, fica parado. Mas também para a contagem da prescrição. É isso que quer dizer a sustação do processo, suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Tá? Os deputados estaduais não serão obrigados, olha a testemunha, ó, os deputados estaduais não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberam informações no exercício do mandato. Tá certo? Então, essa questão de deputado está obrigado a testemunhar sobre um fato, você vai dizer nem sempre. Porque se o conhecimento do fato ou sobre a pessoa chegou no exercício do mandato, ele não está obrigado a testemunhar. Agora o deputado está lá no chopão, viu um cara atirar no outro. Aí ele é obrigado a testemunhar, tá certo? Porque aí não está no exercício do mandato. Então, cuidado, trocar isso aqui, ó. Os deputados estaduais não serão obrigados a testemunhar, vírgula, em hipótese alguma. Falso. Tá certo? Fechamos, então, né, voltando aqui, e faço o resumo já para você. No que tange aos deputados estaduais, falamos da imunidade material, inviolabilidade civil e penal sobre opinião, palavra e voto no exercício do mandato e não da expedição do diploma. Imunidade processual, temos 1, 2, 3, 4. Imunidade processual, 4. Primeiro, prerrogativa de foro. É o direito de ser processado só perante o Tribunal de Justiça. Não pode ser processado na primeira instância, só na segunda instância. Esta prerrogativa é assegurada a partir da expedição do diploma. Não interessa se o fato foi praticado lá atrás. Expediu o diploma, juiz de direito não pode mais processar o diplomado ou o deputado estadual. Prisão em flagrante. Desde a expedição do diploma, o deputado estadual só pode ser preso em flagrante delito desde que o crime seja inafiançável. Não é possível prisão temporária, não é possível prisão preventiva, só é possível prisão em flagrante. E só se o crime for inafiançável. E mesmo assim, deverá a autoridade policial, dentro de 24 horas, cuidado com o período, informar a Assembleia para que a Assembleia
por maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão, se ele vai continuar preso ou não. Sustação do processo é possível quando o crime foi praticado a partir da diplomação. Esta sustação é a possibilidade de suspender o processo, paralisar o processo contra o membro. E também suspende a prescrição. Desobrigado a testemunhar. Membro parlamentar que teve conhecimento do fato, ou se alguma pessoa lhe confiou um segredo, ainda que envolva crime no exercício da profissão, ele não está obrigado a testemunhar, tá certo?